A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadaz, venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia tem quantidade, é matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos utilizá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, por nós temos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivemos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações, e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ou Novo Testamento, em que houveram sorteios: o livro de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16 com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas capítulo 24 e 26, Neemias 10 com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @Igreja 70 Santos, escolhendo um número de 1 a 70, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Glória ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Você também estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da 70 Santos, e diga qual número de rebanho de 1 a 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta e espalha, o reino dividido não prospera, Mateus 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que esse ministério de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com o prêmio somado de mais de 730 milhões. Sem contar as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade, lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas as comunicações entre elas, por isso nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra, e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé. Para ter muita fé também ao se juntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42,
E Romanos 15, 16 a 18, Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. Lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários, onde a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça, a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @ a Igreja 70 Santos. Eu peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use minhas mãos. Eu peço que possa tocar em todos os corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir e se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco. Como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos desses 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção, para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria. Através da tua santa palavra, que é viva, vida, Espírito, e vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia e o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Vamos dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje. 2 Coríntios com 13 capítulos. Capítulo 3, é o primeiro livro de hoje. 2 Coríntios, capítulo 3. Por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, número, tempo, quantidade é matemática, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você veja ali o capítulo todo para você interagir com a palavra do Senhor Deus e também levar a presença do Senhor Deus, de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de você, onde você estiver. 2 Coríntios capítulo 3, que contém 18 versículos. E até hoje, quanto é lindo Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, um deles se converter ao Senhor, estão o véu e lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Vamos ao segundo livro de hoje. Romanos com 16 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Romanos. Capítulo 1. Romanos capítulo 1. Contém 32 versículos.
Paulo deseja ver os santos de Roma. Primeiramente, dou graças ao meu Senhor Deus por meio do Senhor Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. O Senhor Deus, a quem sirva meu espírito no evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre minhas orações, que em algum tempo, pela vontade do Senhor Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Desejo ver-vos para vos compartilhar algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecido. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. A oração é a oração de número 3. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que através do poder da tua santa palavra sendo ministrada, eu lhe peço agora que saia todo espírito imundo e maligno, seja onde estiver, e todas essas vidas sejam livres em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, meu muitíssimo amém. Os rebanhos que eu falarei primeiro hoje são os rebanhos de números ímpares, e logo após eu falarei os pares. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. onze, 59, 12 e 60. 11, 59, 12 e 60. Mas antes de eu dar continuidade aqui ao sorteio, eu irei apresentar para vocês uma mensagem do sacerdote e apóstolo. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30. E diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu
país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Vamos dar continuidade ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Vamos ao livro para esses rebanhos que eu acabei de sortear. 2 Tessalonicenses, com 3 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Seja muito bem-vinda, Marilete. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, contém 18 versículos. Pedido de oração. Finalmente, irmãos, orai por nós para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também o é entre vós. E orai para que sejamos livres de homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Fiel, porém, é o Senhor que confirmará e guardará do maligno. Confiamos no Senhor que fazeis, continuareis a fazer o que vos mandamos. Vinte e cinco, 45, 26 e 46, 25, 45, 26 e 46. Deuteronômio com 34 capítulos. Deuteronômio com 34 capítulos. Capítulo 26. Que contém 19 versículos. Os primeiros frutos da terra. Os egípcios, porém, nos maltrataram e nos afligiram, impondo sobre nós dura escravidão. Mas nós clamamos ao Senhor, o Deus de nossos pais, e Ele ouviu a nossa voz e atentou para a nossa miséria, para o nosso trabalho e para a nossa opressão, e nos tirou do Egito com mão forte, com braço estendido, com grande espanto, com sinais e com milagres. Ele nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, terra em que manam leite e mel. Glórias ao Senhor Deus. Vamos. 3, 67, 4 e 68. 3, 67, 4 e 68. Efésios com 6 capítulos. Capítulo 4, Efésios capítulo 4, para os rebanhos santos de número 3, 67, 4 e 68, Efésios capítulo 4, contém 31 versículos. Sara e H, dizei-me o que queres, está debaixo da lei, não ouves vós a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que deve ser entendido como ilustração, pois as mulheres são as 2 alianças. Uma aliança do Monte Sinai, gerando filhos para a escravidão, que era H. 5, 65, 6 e 66. 5, 65, 6 e 66. Josué com 24 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Josué. 23. Josué, capítulo 23.
que contém 16 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, número, tempo, quantidade é matemática, eu estarei lendo somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para você interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus, de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de você, seja onde você estiver. Josué capítulo 23, o discurso de Josué em Siquém. Ao Senhor, o vosso Deus, porém, vos achegareis como fizeste até o dia de hoje. O Senhor expulsou de diante de vós grandes e numerosas nações. Quanto a vós outros, ninguém vos resistiu até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, porque o Senhor, o vosso Deus, peleja por vós, como já vos prometeu. Portanto, guardai com cuidado a vossa alma para amardes ao Senhor, o vosso Deus. 29, 41, 30 e 42, 29, 41, 30 e 42, Salmos com 150 capítulos, Salmos capítulo 32, para o rebanho santo de número 29, 41, 30 e 42, Salmo 32 contém 11 versículos. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui pecado e quem não há engano. Enquanto me calhei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido o dia todo, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu vigor se esgotou como em tempo de seca. Selá. Glórias ao Senhor Deus. Um 69, 2 e 70. 69, 2 e 70. Vamos ao livro. 1 Tessalonicenses com 5 capítulos. Capítulo 1, 1 Tessalonicenses com 5 capítulos. O capítulo 1 contém 10 versículos. Reconhecendo, irmãos amados do Senhor Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo, em plena convicção, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós, e vós vos tornastes nossos imitadores e do Senhor, e recebendo a palavra em muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. 17, 53, 18 e 54. 17, 53, 18 e 54. Mateus com 28 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Mateus. Capítulo 2, a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Joelma. Mateus capítulo 12, para o rebanho santo de número 17, 53, 18 e 54. O capítulo 12 do livro de Mateus contém 50 versículos. A família do Senhor Jesus. Falava ele ainda à multidão, quando sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora. Querendo falar com ele, disse-lhe alguém: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Ele, porém, respondeu ao que lhe era o aviso, a quem lhe dera o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, estendendo a mão para o discípulo, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que fizer a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. 15, 55, 16 e 56. 15, 55, 16 e 56.
1 Pedro com 5 capítulos. Capítulo 4, 1 Pedro capítulo 4. Para o rebanho santo de número 15, 55, 16 e 56. O capítulo 4 do livro de 1 Pedro contém 19 versículos. Portanto, também os que padecem segundo a vontade do Senhor Deus encomendem as suas almas ao fiel Criador, fazendo bem. Amados, não estranhei a ardente prova que vem sobre vós para vos provar como se coisa estranha vos acontece. Pelo contrário, alegrai-vos do fato, sede participantes das aflições de Cristo, para que também nas revelações da sua glória vos regozijeis e alegres. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, pois sobre vós repousa o Espírito da glória do Senhor Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios alheios. 9, 61, 10 e 62. 9, 61, 10 e 62. Vamos ao livro. 3 João com um capítulo. O presbítero amado Gaio, a quem eu amo na verdade, amado, desejo que te vá bem a todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Muito me alegrei quando os irmãos vieram e deram testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta de ouvir os meus filhos que andam na verdade. Amados, procede fielmente em tudo que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. 33, 37, 34 e 38, 33, 37, 34 e 38. João com 21 capítulo. João capítulo 16. Agora percebemos, sabes tudo, e não é preciso que alguém te interrogue, por isso cremos que vieste do Senhor Deus. Respondeu o Senhor Jesus, credes agora, mas vem agora, e já chegou em que sereis dispersos, cada um para a sua casa. Vós me deixareis só, mas não estou só, pois o Pai está comigo. Disse-vos essas coisas para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. 31, 39, 32 e 40, 31, 39, 32 e 40. 1 João com 5 capítulos. Três. 1 João, capítulo 3. Contém 24 versículos. Os filhos do Senhor Deus. É bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo o que vive pecando não viu nem o conhece. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho do Senhor Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Glórias ao Senhor Deus. 23, 47, 24 e 48. 23, 47, 24 e 48.
Lamentações com 5 capítulos. Capítulo 5, Lamentações, capítulo 5. Contém 22 versículos. Forçaram as mulheres em Sião e as virgens nas cidades de Judá. Com as suas mãos enforcaram os lírios, os velhos não receberam honra. Os jovens são obrigados a trabalhar no moinho, os meninos tropeçam debaixo das cargas de lenha. Os velhos já não se assentam na porta, os jovens já não cantam. Cessou a alegria de nosso coração, converteu-se em lamentação a nossa dança. 19, 51, 20 e 52, 19, 51, 20 e 52. Segunda Reis com 25 capítulo. Capítulo 16, Segunda Reis, capítulo 16. Capítulo 16 contém 20 versículos. Acais, rei de Judá, no 17º ano de Peca, filho de Remalias, começou a reinar. Acais, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acais 20 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém. Não fez o que era reto aos olhos do Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai, andou no caminho dos reis de Israel. Até o seu filho fez passar pelo fogo, seguindo os costumes abomináveis dos gentios que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altares idólatras e nas colinas, como também debaixo de toda árvore frondosa. 21, 49, 22 e 50. 21, 49, 22 e 50. Miqueias com 7 capítulos. Capítulo 7, Miqueias, capítulo 7. Miqueias, capítulo 7, contém 20 versículos. Eu, porém, confiarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. Ó meu Deus, me ouvirá. Ó inimiga minha, não te alegra meu respeito, ainda que eu tenha caído, eu me levantarei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz, sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me trará a luz, e eu verei a sua justiça. A minha inimiga verá isso, e a confusão cobrirá. E ela me dizia: onde está o teu Deus? Os meus olhos verão a sua queda. Agora ela será pisada como a lama das ruas. O dia da reedificação dos teus muros virá, naquele dia será dilatado. 27, 43, 28 e 44, 27, 43, 28 e 44. Neemias com 13 capítulos.
capítulo 4, Neemias, capítulo 4, para o rebanho santo de número 27, 43, 28 e 44. Capítulo 4 do livro de Neemias contém 23 versículos. Oposição à reconstrução. Uniram-se todos para virem atacar Jerusalém e criar confusão contra ela. Nós, porém, oramos ao nosso Deus e por causa dessa ameaça pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Então disse Judá: desfalece as forças dos carregadores, e os escombros são tantos que não puderam edificar o muro, que não poderemos edificar o muro. Os nossos inimigos também disseram: antes que saibam ou vejam qualquer coisa, entraremos no meio deles, os mataremos e poremos fim à obra. Glórias ao Senhor Deus. 7:63, 8 e 64, 7:63, 8 e 64. Malaquias com 4 capítulos. Capítulo 4. Malaquias, capítulo 4, 7:63, 8 e 64, 7:63. O capítulo 4 contém 6 versículos. O dia do Senhor, certamente aquele dia vem e arderá como fornalha todos os soberbos e todos os que cometem impiedade. Serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Para vós, porém, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas, e saireis e saltarei como bezerros libertos das trebarias. Pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei que Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe, para todo Israel, os estatutos e os juízos. 13, 57, 14 e 58, 13, 57, 14 e 58. Vamos ao livro para esses rebanhos. Eclesiastes com 12 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Eclesiastes. Para os rebanhos santos de número 14, 58, 13 e 57. Eclesiastes capítulo 6. Eclesiastes capítulo 6. Para o rebanho santo de número 14, 58, 13 e 57. Capítulo 6 do livro de Eclesiastes contém 12 versículos. Há um mal que vi debaixo do sol e que pesa muito sobre o homem. Um homem a quem o Senhor Deus deu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo que a sua alma deseja, mas o Senhor Deus não lhe dará poder para disso comer. Antes o estranho o come. Isso também é vaidade e grave mal. Se o homem gerar 100 filhos e viver muitos anos, e os dias dos seus anos forem muitos, e a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é melhor do que ele. Inutilmente vem o aborto, e em trevas se vai, e de trevas se cobre com o seu nome. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho santo de número 35 e 36, 35 e 36. 35 e 36. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. O livro é o livro de Judas, que contém um capítulo. Que contém 25 versículos. Quanto vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos nosso Senhor Jesus Cristo, o quais vos diziam no último tempo: haverá escarnecedores andando segundo seus desejos ímpios. São estes que causam divisões, são sensuais e não têm o Espírito. Edificando-vos, porém, amados, na nossa santíssima fé, orando no Espírito Santo.
Glórias ao Senhor Deus. Eu vou apresentar a vocês uma de nossas denúncias. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34, foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21, foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36, 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção! Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção! Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção! Os erros estão de 1 a 10, para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47.
Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4. Foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Vamos dar continuidade ao sorteio. Vamos à oração, vamos para os 2 últimos livros de hoje. A oração é a oração 6. Em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, haja agora a cura, a renovação e purificação de todas essas santas vidas que estão ligadas conosco em um só Espírito, sendo fiéis aos seguidores ou inscritos dessa santa igreja virtual, @igreja 70 Santos, através dessa ministração da tua santa palavra, é o que eu peço em nome do Senhor Jesus, o Cristo, e já lhe agradeço, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Marcos com 16 capítulos. Capítulo 4, Marcos capítulo 4. O capítulo 4 contém 41 versículos. A parábola da semente. Disse ainda: o reino do Senhor Deus é semelhante a um homem que lançou a semente à terra. Dormiu e se levantou de noite e de dia, e a semente brotou e cresceu, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. Quando o fruto está maduro, logo se passa a foice, porque é chegada a ceifa. Apocalipse com 22 capítulos. Capítulo 17 é o último livro de hoje. Apocalipse capítulo 17 é o último livro de hoje. O 17 contém 18 versículos. Então o anjo me disse, a mulher montada numa besta. Então o anjo me disse: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. A besta e os 10 chifres que viste são os que odiaram a prostituta e a tornarão desolada e nua. Comerão as suas carnes e a queimarão no fogo, pois o Senhor Deus lhe pôs no coração a realizar o propósito dele, concordando dar à besta o poder de reinar, até que se cumpram as palavras do Senhor Deus. A mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo, Senhor Deus, falar ao coração de todos vocês nesse momento. Mentalize, escolha o número de 1 a 22. Peça que o Espírito Santo fale ao seu coração. Você que mentalizou o 15, 2 Coríntios capítulo 3, você que mentalizou, escolheu o número 1, vai meditar no livro de Romanos capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 9, vai meditar no livro de 2 Tessalonicenses capítulo 3. Você que mentalizou o 3, vai meditar no livro de Deuteronômio capítulo 26. Você que mentalizou, escolheu o 13, vai meditar no livro de Efésios capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu o 7, vai meditar no livro de Josué capítulo 23. Você que mentalizou, escolheu o 10, vai meditar no livro de Salmos capítulo 32. Você que mentalizou o 19, vai meditar no livro de 1 Tessalonicenses capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o 6, vai meditar no livro de Mateus capítulo 12.
Você que mentalizou, escolheu o número 11, vai meditar no livro de 1 Pedro, capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu o número 18, vai meditar no livro de 3 João. Você que mentalizou, escolheu o número 4, vai meditar no livro de João, capítulo 16. Você que mentalizou, escolheu o número 21, vai meditar no livro de 1 João, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 17, vai meditar no livro de Lamentações, capítulo 5. Você que mentalizou, escolheu o número 8, vai meditar no livro de 2 Reis, capítulo 16. Você que mentalizou, escolheu o número 5, vai meditar no livro de Miqueias, capítulo 7. Você que mentalizou, escolheu o 20, vai meditar no livro de Neemias, capítulo 4. Você que mentalizou o 12, vai meditar no livro de Malaquias, capítulo 4. Você que mentalizou o 2, vai meditar no livro de Eclesiastes, capítulo 6. Você que mentalizou o 16, vai meditar no livro de Judas, com um capítulo. Você que mentalizou, escolheu o número 22, vai meditar no livro de Marcos, capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu o número 14, vai meditar no livro de Apocalipse, capítulo 17. Eu vou já repetir os livros que foram sorteados para todos vocês. Atenção a todos que querem o Senhor Jesus falando grandemente ao seu coração todos os dias. Acompanhe as reprises das lives nos finais de semana, pois as 5 lives da semana serão sorteadas, quais delas serão transmitidas novamente no sábado e no domingo, no mesmo horário de sempre de todas as lives. Dessa maneira, o Senhor pode falar e testificar uma palavra em seu coração. E eu vou ler também um dos desafios que as igrejas e canais estão apresentando. Atenção nesse novo desafio de 200 milhões de reais em dinheiro. Prove na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações é mentira. Prove na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações a seguir foi anulada, ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casa ou em outras formas de moradias. Primeiro, oferta, segundo, sacerdote. Terceiro, receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou moradia. Quarto, oração. Quinto, orar. Sexto, dízimo. Sétimo, ter um lugar particular em sua casa ou outras formas de moradia para buscar a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todo. Basta provar com base na Bíblia Sagrada que uma só foi anulada, ou que não é mais necessária e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. Não, antes de eu repetir, eu irei apresentar uma mensagem da filha do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrar em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome
e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertaDin. Vou repetir para vocês os números que foram sorteados: 15, 2 Coríntios 3, o 1, Romanos 1, o 9, 2 Tessalonicenses 3, o 3, Deuteronômio 26, o 13, Efésios 4, o 7, Josué 23, o 10, Salmo 32, o 19, 1 Tessalonicenses 1, o 19, 1 Tessalonicenses 1, o 6, Mateus 12, o 11, 1 Pedro 4, o 18, 3 João, o 4, João 16, o 21, 1 João 3, o 17, Lamentações 5, o 8, 2 Reis 16, o 5, Miqueias 7, o 20, Neemias 4, 12, Malaquias 4, 2, Eclesiastes 6, o 16, Judas, o 22, Marcos 4, o 14, Apocalipse capítulo 17. Atenção, você que quer reconhecer ao Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida. Declare aqui abaixo nos comentários as seguintes palavras: eu, diga seu nome, confesse e reconheça o Senhor Jesus, o Cristo, como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta. No livro de Mateus, capítulo 11, no versículo 28 a 30, faça a leitura dessa passagem em voz alta. E depois faça a seguinte oração: Senhor Jesus, eu entrego a Ti também meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo que são leves e suaves, e vou produzir muitos frutos. Como está escrito no livro de João, capítulo 15, vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito, de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12, meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado, os perfis oficiais, para estarem sendo instruindo na palavra do Senhor Deus e se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Muita atenção no benefício e importância de você, seguidor, ou inscritor, ofertante ou membro de uma das 12 igrejas virtuais, e também de você interagir com as nossas 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote e apóstolo, uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários, 16 horas e 48 minutos da manhã, na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 33 minutos, na @IG1 318 37 300, e até 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @Igreja Bendita, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver. E receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra com o Senhor Deus, e receber as recompensas, amém, Mateus 16, versículo 24 a 27, e João capítulo 15. Também vai receber base da Bíblia Sagrada concedida pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim fazer a sua obra. Para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida, e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal.
Todos os horários de início e fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives, das igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abre o perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vai na aba de seguindo, onde você encontrará as 2 igrejas virtuais, ministérios e canais. Lembre-se de conferir todas as mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem do século, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas vale desde 200 milhões de reais, de 12 milhões de reais até 200 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um dos templos físicos para seu bairro, sua região, seu município, estado ou país, basta entrar em contato conosco no privado. Através de uma das redes sociais, a produção vai estar retornando contato. Lembrando que conosco os obreiros recebem seu salário, as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, Secretaria de Empregos e Trabalhos e oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do segmento de fé espiritual ou religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil, da Índia, Bangladesh, Dinamarca, Inglaterra, Canadá e todos que nós ainda não sabemos que acompanham os lives de segunda a sexta de todas as 2 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo amém.